Estudo Bíblico, Cartas aos Tessalonicenses. Sandra Bivar Neves. Introdução. 1ª e 2ª Tessalonicenses são duas cartas inspiradas das escrituras gregas cristãs, talvez as primeiras a serem redigidas pelo apóstolo Paulo, que se identifica como escritor de ambas. 1ª Tessalonicenses 1:1 e 2:18. 2ª Tessalonicenses 1:1, 3:17. Na época em que essas cartas foram escritas, Silvano, Silas e Timóteo estavam com Paulo. 1ª Tessalonicenses 1:1, 2ª Tessalonicenses 1:1. Primeira carta aos Tessalonicenses. Fundo histórico. A congregação a qual a primeira carta aos Tessalonicenses foi dirigida sofreu perseguição praticamente desde o início. Depois de chegar a Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga local por 3 sábados. Considerável número de pessoas tornou-se cristã e formou-se uma congregação. Judeus fanáticos, porém, provocaram um violento motim. Quando não encontraram Paulo e Silas na casa de Jasão, a turba arrastou Jasão e os outros irmãos até os governantes da cidade, acusando-os de sedição. Apenas depois de pagarem suficiente fiança é que Jasão e os outros foram libertados. Isto moveu os irmãos a enviar Paulo e Silas para Bereia à noite, evidentemente para o bem da congregação e para a segurança dos dois. Atos 17, 1 a 10. Depois disso, além de contínua perseguição, 1ª Tessalonicenses 2,14, a congregação, pelo visto, sentiu grande tristeza com a perda de um ou mais de seus membros por morte. 4,13. Cônscio da pressão que se exercia sobre a nova congregação e muitíssimo preocupado com o efeito que isso teria, Paulo enviou Timóteo para confortar e fortalecer os tessalonicenses. Antes disso, o apóstolo tentara 2 vezes visitá-los, mas Satanás se interpusera em seu caminho. 2:17, 3:3. Paulo regozijou-se ao receber o relatório encorajador de Timóteo sobre a fidelidade e o amor dos tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses 3, 6, 10. No entanto, eles precisavam de mais encorajamento e admoestação para resistirem às fraquezas da carne. Por esse motivo, além de elogiar os tessalonicenses por sua perseverança fiel, 1, 2 a 10, 2, 14, 3, de 6 a 10, e de confortá-los com a esperança da ressurreição, 4, de 13 a 18, Paulo exortou-os a continuar seguindo o proceder aprovado por Deus e a fazê-lo ainda mais plenamente. 4, de 1 a 2. Entre outras coisas, o apóstolo aconselhou-los a abster-se de fornicação. 4, 3, 8. A amar uns aos outros em medida mais plena, a trabalhar com suas próprias mãos. 4, 9 a 12. A permanecer espiritualmente despertos. 5, 6 a 10. A ter consideração pelos que trabalhavam arduamente entre eles. A admoestar os desordeiros, a falar consoladoramente às almas deprimidas, a amparar os fracos, a ser longânimes para com todos e a abster-se de toda forma de iniquidade. 5, de 11 a 22. Paulo concentrou a sua carta em 2 temas importantes: o retorno de Cristo e a sua divindade. Verdades fundamentais. Devemos agradecer a Deus pela fidelidade do seu povo. Os cristãos devem ser elogiados por sua fidelidade. Os cristãos devem viver de maneira a agradar a Deus. Os cristãos que morreram ressuscitarão quando Cristo voltar. Os cristãos devem estar sempre prontos para o retorno de Cristo.
1 Tessalonicenses 1, versos 1 a 10. Silvano, forma latina de Silas, foi um profeta da igreja de Jerusalém, incumbido de acompanhar Paulo e Barnabé até Antioquia para transmitir a decisão do Concílio de Jerusalém. Atos 15, 22, 27, 32, 40. Com respeito às expectativas dos gentios na igreja. Ele foi escolhido por Paulo para ser seu companheiro de viagem em sua segunda viagem missionária. Timóteo, filho de pai grego e de mãe judia cristã devota, era no tempo dessa carta um novato na missão cristã. Paulo iniciou essa epístola com reflexões históricas. Ele se concentrou em 3 áreas. 1, seus agradecimentos a Deus. 2, o porquê dele ter se ausentado dos Tessalonicenses. E 3, sua oração em favor deles. Paulo apreciava muitíssimo o que Deus havia feito na vida daqueles cristãos. Ele refletiu a respeito da fé, do amor e da esperança deles em Jesus Cristo, agradecendo a Deus pelo comportamento deles. Paulo se referiu à esperança dos Tessalonicenses quanto ao retorno do Senhor Jesus, o qual um dia os libertaria de suas preocupações presentes, e falou da ira de Deus que se aproximava. Os cristãos de Tessalônica, embora ainda crianças em Cristo, haviam se tornado exemplos de fé, amor e esperança para os outros. Em relação aos gentios não instruídos na fé de Israel, Paulo enfatizava a necessidade de 2 comportamentos. 1, reconhecer o Deus verdadeiro e vivo, abandonando os ídolos mortos. E 2, preparar-se para a vinda do julgamento universal de Deus a ser executado por Jesus, o Deus homem, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, o único sem pecado, apesar de ter sofrido todas as tentações. Ambas as ênfases carregam um apelo urgente à conversão. Então, mediante a intercessão de Cristo, os cristãos serão poupados da condenação e punição de seus pecados que eles mereceriam.